De jeito nenhum. Né? Meio-dia 27, eu estou com o Fernando da Luz, que é gerente de operações da concessionária Tamoios. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Boa tarde, bem também. Melhor agora, né? Leslie, Cris, Alexandre. Também estou Fernando, boa tarde. Com o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, Capitão Birrer, que está aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, Leslie? Vamos bem, Cris, falar... Alexandre, Fernando. Comandante, boa tarde. Vamos falar de início de temporada. Que o Fernando vai até tomar água. Quando fala em início de temporada, ele vai tomar água. Fernando, vocês começam agora uma operação junto com a Polícia Rodoviária Estadual para o início da temporada. Fala um pouco pra gente sobre isso, como é que vai ser. Bacana. Minha primeira temporada aqui, né, Leslie, eu venho de uma outra região, vim para cá logo depois do Carnaval, então desafio aí de acompanhar, mas já buscando um pouquinho do histórico. Hoje dia 12, né, segunda-feira, dia 15, a gente já abre essa temporada, vai até o finalzinho ali de fevereiro, de repente primeira semana de março ainda tem um movimento, mas de calendário ali a gente vai até o finalzinho de fevereiro. Então, a concessionária já reconhece alguns pontos que tem um movimento aumentado, aí, especialmente nos finais de semana, né? Então a gente já viu isso no feriado agora do dia 20, foi bastante movimentado. O último final de semana foi tão quanto o feriado, então a gente já sabe que é sexta. No nosso caso, existe um movimento bastante pendular, né? Quem sai de São José e todos os turistas descem ali na sexta-feira e aí no domingo já retorna. Então a gente já sabe mais ou menos como que é esse movimento e preparou uma operação especial. E tem também aquele turista de um dia, né? Exatamente pela boa condição da rodovia hoje, ele sai de São José com 1h e 10, ele está em Caraguá, tomou o solzinho dele, o banho de mar, 6 horas, entra no carro e volta para casa. De carro ou de moto, com farofa ou sem farofa, né? Então é bacana você descer e aproveitar, né, um dia de sol. Só não pode beber, né? É isso aí. Senão, já viu, a multa, vai lá, Com o capital. come solto. Como vocês pensaram, capitão, na operação para o verão da Polícia Rodoviária Estadual? A Operação Verão ela segue todo um planejamento, começa agora dia 15, como o Fernando já mencionou, vai até dia 15, né, de dezembro, vai até o dia 20 de fevereiro. É o maior período da Operação Verão. Então, nosso planejamento, até em conjunto com a concessionária Tamoios, que nos passa a previsão de maior número de veículos, isso nos ajuda muito no planejamento em termos de fiscalização de trânsito. Nós receberemos um efetivo de reforço específico para a Operação Verão. Isso vai nos ajudar bastante, não só a questão de presença de polícia mesmo na rodovia, a questão da visibilidade, da percepção de segurança, mas principalmente na questão de fiscalização. E é claro que nós sabemos que nesse período aumenta muito o número de veículos, o número de pessoas e a propensão para o uso de álcool também aumenta. Sem dúvida. Então a nossa fiscalização nesse sentido, ela acompanha essa previsão. Então nós teremos maiores pontos de fiscalização, uso de etilômetros, equipes dedicadas justamente para essa questão, para inibir a alcoolemia. Não só na descida da serra, como em saídas estratégicas de praia também, né? Sim, sim, principalmente, né, a orla marítima, né, nós sabemos que alguns banhistas, turistas, eles fazem uso de bebida alcoólica e depois, infelizmente, optam por dirigir seus veículos. Teremos, então, em pontos estratégicos, a fiscalização já nesse sentido, independentemente aí do horário, né? A gente segue todo um planejamento intensificado na Operação Verão. Então, aqueles que, de repente, a fiscalização é um pouco mais à tarde, é de manhã, independentemente do horário, a nossa fiscalização é constante. Num simples início de trânsito, por exemplo, nós convidamos ali o condutor de um veículo a fazer uso do etilômetro, justamente para nós termos não só essa questão da intensificação de fiscalização de alcoolemia, mas isso já faz parte do nosso tipo de atendimento de ocorrência. E em parceria com a Tamoios, a gente consegue ali, através das câmeras integradas, verificar quais são os pontos onde nós temos um volume maior de veículos e justamente fiscalizar.
né? E é bacana isso porque a gente consegue fiscalizar ali o acostamento com imagens integradas, por vídeo monitoramento, e caso algum condutor turista mais apressado faça uso irregular do acostamento, nós conseguimos aí, com o apoio da Tamoios, esse compartilhamento de imagens, fazer a devida autuação de trânsito também. Sem a necessidade da presença do policial. Sem a necessidade. É importante frisar isso, que a serra, ela é monitorada por câmeras. O Fernando vai estar aqui explicando até a quantidade de câmeras e, enfim, os pontos que nós já temos compartilhadas as imagens. Isso é de suma importância, essa parceria, essa integração com a Tamoios, porque nos permite, dentro do nosso centro operacional, de justamente selecionar aquelas imagens, selecionar um ponto mais crítico e direcionar a atenção de fiscalização para esses condutores imprudentes que desrespeitam deliberadamente as leis de trânsito. Vocês conseguem fazer a multa, por exemplo, para quem usa o acostamento? Sim, É errado, vocês vão lá, vão verificar, vão puxar a placa do carro e vão aplicar a multa porque o cara está fazendo alguma coisa errada. É só esse tipo de multa que vocês conseguem fazer? Não, a gente consegue fazer esse... Sem a presença do policial, é isso que eu estou perguntando. Sem a presença do policial, pelo monitoramento inteligente que nós fazemos, né? Porque das outras autuações... Aí tem os radares. A necessidade que o agente de autoridade de trânsito ele flagre a autuação presencialmente. Agora, existe uma legislação específica que permite com que, através do vídeo monitoramento, nós podemos fazer esse tipo de autuação. Por exemplo... Ultrapassagem em local proibido também, né? Isso, ultrapassagem. É isso, bacana. Eu ia perguntar, ultrapassagem local proibido. Em alguns pontos nós fazemos também, bem lembrado aí pelo Fernando, através de monitoramento de imagem, né? Então a gente consegue também fazer. Porque sempre tem aquele mais folgado que diz assim, não tem viatura, não tem ninguém na pista, Exato. Eu vou pelo acostamento porque aqui está muito congestionado, e mal sabe ele que ele está num verdadeiro Big Brother ali, né, sendo monitorado. Até complementando, né, essa da ultrapassagem local que não é permitido, também a gente tem do uso quando o condutor não respeita a passagem do pedestre. Não dá preferência para o pedestre. Tem ponto específico, né, na própria serra, ali no término da serra, ou seja, a faixa de pedestre é para ser respeitada. Existe a sinalização adequada, o sonorizador, o redutor de velocidade. Aí você está falando onde já tem aquele radar de 50 km por hora. É isso que você está... Um pouco mais à frente ali, que chegando próximo já na parte mais comercial ali na rotatória. A gente tem... Ah, tá, perto do supermercado ali. Isso, exato. Né? Então a gente tem essa parte de monitoramento. A passagem preferencial ela é do pedestre. E a nossa preocupação nisso é diminuição de atropelamento também. Então, mas aí, comandante, nós temos um outro problema. Lá vem a bronca. Hã? Lá vem a bronca. Não, não é bronca. Por exemplo, nós sabemos ali o limite de velocidade, certo? Hipoteticamente, dizendo que a pessoa esteja a 50 km por hora e o pedestre, ele acha que ele é o dono da rodovia e, como você está dizendo, teoricamente, nesse ponto ele é mesmo, mas às vezes a gente não tem tempo de parar para o cara passar. Como faz? Ali naquele ponto específico existe o redutor de velocidade e o sonorizador. Então é um alerta a mais, é um instrumento a mais de uma sinalização horizontal, onde permite com que o motorista ele redobre a atenção dele. Porque a gente tem ciclista que ele está na bicicleta e ele passa ali como se não houvesse amanhã. Às vezes ele nem olha para a rodovia. Eu já vi motociclista fazer isso. Utilizar a faixa de pedestre em cima da motoca dele. Tchau, PT, saudações, estou indo embora. Esse povo também sofre algum tipo de atuação? No caso, o motociclista? O motociclista? Não, o motociclista também. As imagens que nós captamos, inclusive casos de moto, carro, enfim, desrespeitou a preferência do pedestre. É lógico que nessa situação, né, é todo um conjunto. O pedestre também, aqui vai um alerta, ele não pode passar de modo a não prestar tanta atenção assim, porque vem muita gente de fora. Esse é o ponto. Vem muito... a população flutuante que vem para o litoral, que não é daqui, não sabe dessa particularidade, a gente até agradece a Rock News por essa divulgação, porque quem vem de fora também tem que ter essa percepção. Está num outro ambiente rodoviário, né? Um outro ambiente urbano, mais gente, as pessoas fazem a travessia na rodovia, que é uma característica típica do litoral. E a nossa preocupação é justamente essa.
Colocar instrumentos ali de sinalização de tal forma que os condutores consigam se antecipar, perceber a presença dessas pessoas, os pedestres, e que o pedestre também ele tem essa percepção, essa sensibilidade de que ao atravessar ele tem que também querer ser visto ali pelo próprio motorista e entender também aquele cenário. Porque nem sempre o motorista tem tempo de parar para o pedestre poder passar. E uma outra coisa que eu acho que é gravíssimo, que acontece principalmente na SP-55, tem as faixas de pedestre, tem as lombadas. A gente para o pedestre passar. O motociclista não para. Ele faz o corredor dele, ele mete a mão na buzina e vai embora. E a gente tem tido atropelamentos dessa forma. Inclusive, eu acho que o último foi de uma senhora idosa, que foi atropelada por um motociclista exatamente assim. Passou no corredor, não respeitou os carros parados e levou a mulher embora. Quer dizer, tem que pôr um pouco a mão na consciência também, né? Tem que pôr, e a gente ressalta, isso é questão de educação de trânsito, né? Sentimento de civilidade, se colocar no lugar do próximo. Quando o condutor se coloca no local do pedestre, e o pedestre se coloca também no local do condutor, o trânsito ele flui com maior naturalidade e segurança. Quando ocorrem situações pontuais como essas, né, nós fiscalizamos e autuamos sim por desrespeitar a preferência do pedestre. Certíssimo. Fernando, o que vocês pensaram para essa operação verão em matéria dos congestionamentos que nós vimos acontecer nesse último feriado prolongado, que foi o feriado do dia 20? O que vocês pensaram, se não resolver, para amenizar esse problema que o motorista enfrenta? Ok. De imediato a gente tem também, assim como o policiamento, né, um efetivo maior, então a gente está contratando mais de 20 pessoas agora para essa temporada, todos já foram contratados, a gente tem guinchos a mais também, né, temos 2 guinchos aí full time, né, todo o tempo até o final da temporada. Isso dá uma agilidade no atendimento, se algum veículo quebrar, ou sobre faixa ou sobre acostamento, então para manter a fluidez do tráfego, uma ou outra sinalização especial, né, alguns cones. Ontem a gente falava um pouquinho sobre isso lá na Rádio Onda, né, sobre quem está saindo ali de Caraguá, então quem está descendo a serra, quem vem de Ubatuba, existe um conflito ali, né, e não um estrangulamento, mas você sai de faixa simples, né, para faixa dupla, então tem algumas sinalizações que podem ser feitas, especialmente aqui na região de São Sebastião. A gente já conhece, né, quem está chegando em São Sebastião vai pegar a Costa Sul, né, sentido aqui Marizias, então acaba tendo uma lentidão, porque você tem uma rodovia que tem uma fluidez muito alta, né, você pista dupla, e de repente chega aqui e vai afunilando, vai entrando nos bairros, vem o trânsito extremamente urbanizado, então é natural. Então a gente vai ter equipes posicionadas em alguns locais, dias e horários, para fazer uma sinalização para tentar amenizar esse fluxo alto, né? Fernando, na verdade, tudo que você está falando é que nem você falou, vocês sabem que o público flutuante aumenta demais e não tem como aumentar vamos dizer assim, a infraestrutura da estrada, né? Então vocês acabam usando um pouco da experiência e inteligência de vocês para diminuir, mitigar esse impacto que é na população aí. Uma dúvida que eu fico pensando dentro da estrada da Tamoios é assim, os carros que ficam quebrados, tem aquele pessoal que fica no recuo, aquilo impacta demais às vezes na própria fluidez da estrada ou não nesse momento? Em alguns pontos sim, outros talvez nem tanto, mas especialmente um acidente, né? Um acidente, especialmente mesmo que a gente coloque os veículos no acostamento, acaba chamando um pouco da atenção, né, capitão? Às vezes você vê os curiosos adoram, né? Exatamente, e a famosa pegar o celular e querer filmar, né, e colocar isso na rede social. Então mantenha sua vida normal, atenção, né, ao volante, manter a distância do veículo à frente. Infelizmente, às vezes até a gente registra acidentes nesses pontos de lentidão, de colisãozinhas traseiras, porque ele estava com a atenção voltada para o acostamento. Então, realmente, foco na rodovia, né, para não ter esses acidentes. Capitão, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Logo que eu tirei carta, uns anos atrás,
Eu uma vez ainda questionei meu pai, porque ele falou, Cristiano, na estrada, quando um carro vir de frente com você, lógico, na outra pista, e piscar o farol, é porque tem polícia na frente. Aí eu falei, pai, mas isso não é errado? Se eu tô avisando que tem polícia, eu tô fazendo alguma coisa errada, ou o cara avisando, ó, se tá alguma coisa errada, ali na frente tem polícia. Meu pai falou, mas é um código deles. Aí eu falei, tá bom. E eu vejo que aqui no litoral, existem inúmeros grupos de WhatsApp de trânsito que não é sobre trânsito, é onde tem polícia. Isso é um crime, eu tô errado, capitão? Eu posso falar que é crime ou que... Porque isso eu tô incentivando o cara que tá com o carro irregular, ou tá fazendo alguma coisa, ou, que nem o senhor mesmo falou, bebeu e vai pegar a estrada. Excelente pergunta, né? Porque quando o pessoal realmente pisca os faróis, fica lampejando o farol durante o dia, tal, vou informar se tem policial aqui. Hoje você tem um aplicativo que praticamente ele faz isso, polícia reportada à frente. Então, por isso que as nossas operações, elas são operações com um tempo mais reduzido. Quando eu sei que em determinados locais existe isso, eu já faço uma mobilidade, uma mudança, aí agir com inteligência policial. Perfeito. Você fala, opa, tá tendo um problema aqui, o aplicativo está reportando, porque eu também abro o aplicativo quando eu estou no patrulhamento. Então, o pessoal está avisando, está reforçando que aqui tem a ação da Polícia Militar Rodoviária. Então, o que eu faço? Vamos mudar a operação? Pode colocar numa outra pista, eu já preparo uma outra equipe e a gente faz dessa forma. Crime, né? Não chega ainda a configurar. Até para toda aquela persecução da questão do crime, dos atos preparatórios, a intenção, execução, dolo e culpa, etc. e tal. Então, chegar e falar, não, você está cometendo um crime, né? Mas é uma ação na contramão da educação de trânsito. Um desserviço. Isso, um desserviço. Fernando. Exatamente, isso mesmo. Né? Alexandre falou. Boa tarde mais uma vez, Boa comandante. Tarde. Comandante, no último feriado do dia 20, que eu acho que foi um prenúncio que a coisa vai ser brava, geralmente o pessoal vai à praia no domingo para depois subir. E aí o gargalo fecha. No domingo não teve sol do feriado. Então muita gente subiu, foi onde começou a travar, que eu estava na rodovia no momento. Eu falei, já desceu tudo isso de gente. Para a Polícia Militar Rodoviária, existe assim aquele horário que a gente possa passar para a população, para os turistas, o melhor horário para subir, porque a gente sabe que começa a descer todo mundo quinta, sexta, sábado e também no domingo. E na hora de subir, o que o senhor diz? Esse daí é uma questão assim que parece que as pessoas querem subir no mesmo horário depois do almoço. Isso. Aí vai a capacidade da própria capacidade viária, rodoviária, de poder absorver todo mundo. Então, o horário, né, a gente sempre orienta as pessoas. Já que gosta de também usar o aplicativo, utilize o aplicativo com uma outra finalidade para ver lá na opção de fluxo de trânsito. Como que está o trânsito? Observando, se fala, vou ter que ficar um pouco mais. Ou não, vou me arriscar. Então, se você vai ficar no trânsito, saiba que o seu tempo de espera, o aplicativo maior, já coloca lá maior. É lógico que com isso a gente tem as projeções que a concessionária Tamoios passa para a gente, e através disso, já sabendo, já prevendo que vai ter todo esse afunilamento, que vai ter toda essa questão viária, né, de certa forma vai ter muita morosidade, a gente já se antecipa com policiamento em determinados pontos. Perfeito. Mas o tempo de espera é uma consequência, né, de uma capacidade da viária de você ter muito veículo que todos eles querem retornar no mesmo ponto, no mesmo tempo. Então há essa dificuldade. O que a gente pede, né, solicita aí para cada um dos condutores? É a paciência, né, de você voltar, retornar para sua casa com segurança. É o mais importante. Né? É o mais Até importante. fazendo um complemento aí, a gente como tem os números, né, de tráfego, Alexandre, se você vai voltar até meio-dia, você vai encontrar uma realidade de tráfego. Então vamos falar desse movimento extremamente pendular, né, que é aquele que desce na sexta-feira à tarde, no sábado pela manhã até as 2h, aí aproveito o final de semana e aí vou voltar. Você bem falou, depende do tempo. Se o tempo deu uma nublada, alguma coisa, ele já antecipa. Antecipa essa Isso viagem. é bom para todos nós, né, gestores de trânsito, porque você acaba diluindo esse fluxo. Então até meio-dia você vai encontrar uma realidade de fluxo. Da meio-dia às 2h já começa a intensificar. E aí se você deixar para voltar depois das 16h, aí você possivelmente vai encontrar um trânsito mais movimentado. E a gente tem percebido, inclusive,
como tem um movimento bastante grande da região ali de São José, Taubaté, Pinda, enfim, algumas pessoas deixam para voltar na segunda-feira. Então a gente já encontra na segunda-feira, no início da manhã, já um movimento bastante alto. E à noite tem tido bastante movimento também, porque eu tenho 22, feito contrário, o meia-noite. sentido contrário de quem está subindo, muita gente. Isso. Eu acho que quando o tempo fica bom, que fica aquele sol até 5, 6 horas, e aí o pessoal, vou embora mais tarde. Aí à noite o negócio é bravo. E você vai ver, não tem nada na rodovia, não tem um Não, é excesso de veículo excesso mesmo. de veículos, exato. Vocês estimam quantos veículos agora para o Natal? A gente tem, vamos falar dessa primeira jornada aqui, né? Agora do dia 15 até Natal, Ano Novo, né? São quase 800 mil veículos. Então vai ter dias que a gente vai ter aí 30 mil veículos, mas tem dias que a gente vai ter 50, 70. Tem dias que, se a gente olhar... Isso incluso o Ano Novo? Natal e Ano Novo. Estou olhando até o dia 4. Se a gente for olhar, então, quais são os dias, né? Vou adiantar uma pergunta sua, Lésia. Quais são os dias e horários mais movimentados? Então, a gente vai ter ali, antes do Natal, dia 23, na terça-feira, alguma coisa bastante movimentado. 24 e 25, na nossa região, historicamente, a gente vê que dá para tocar de uma forma mais tranquila. Agora, dia 26, passou o Natal, pessoal, vão pegar a estrada, né? Já deixou Que a aí família... já é o movimento do Ano Novo. Exatamente. Então, a sexta-feira, dia 26, vai estar... A gente espera um movimento bastante alto. O sábado também. E aí a gente entra ali entre Natal e Ano Novo, né? Um movimento ali de vai e volta, muito maior do que os dias normais. E o dia de maior movimento na rodovia, a gente espera que seja lá no dia 4, no domingo. Aí sim, todo mundo movimentando. E aí fica a dica. Se você puder evitar o dia 4, né? O domingo, conseguir voltar no dia 3. Que é o retorno do Natal e Ano Novo. Perfeito, exatamente. E muita gente deixa a família aqui, esposa, filhos, vai, trabalha, volta na sexta-feira. Modalidade do home office ajuda, né? Ô, Leslie, eu sempre tive um questionamento quando eu trabalhava CLT. Eu sempre tentei falar pro meu empregador: deixa eu voltar um dia depois. Eu evito o trânsito, eu ajudo a população. É isso aí. Porque ia ser muito mais fácil para mim, mas eles não entendiam isso. Tá bom. Ô, capitão, tinha uma dúvida. Eu tenho uma dúvida, assim. Um carro irregular, que ele faz esse trajeto na própria Tamoios. E aí ele é identificado pela irregular, que eu falo muito irregular. Há pouco tempo atrás, aqui em São Sebastião, prenderam um carro que ele tinha quase 300 mil reais de multa. Esse tipo de coisa, eu não estou eximindo a polícia, mas a polícia não tem o que fazer algumas vezes, porque precisa autuar e tirar o carro de circulação. Mas as câmeras de inteligência da polícia, quando elas identificam, não tinha como fazer uma operação para, não sei, tirar esse tipo de carro das estradas, das ruas, porque às vezes a gente tá parado no trânsito. Não tô falando carro velho não, porque eu gosto de carro velho também. Passa uns carros do lado que eu falo: meu, como isso tá andando? E mesmo assim estão na rua. E aí eu fico pensando nisso, porque as câmeras também pegam, né? Na hora de identificar a placa, tudo. Acho que até vocês devem olhar e falar: meu Deus, esse cara tem muita multa, onde ele tá passeando. O que nós temos é aquela câmera que a gente consegue verificar o tráfego. A gente não vai ter aquela câmera ainda UCR interligada no sistema, por exemplo, que é a inteligente. Exato, com um aplicativo de inteligência artificial que vai te falar: ó, o carro está com o licenciamento vencido. Né? Mas isso não inibe as situações de fiscalização, claro que não. Os policiais, ao perceber, por exemplo, veículo em mau estado de conservação, a gente tem uma operação específica também para isso. Agora, aquele veículo mais novo, que de repente está com o licenciamento vencido, por exemplo, que é a causa mais comum, né? E vem aqui para o litoral, as nossas fiscalizações, os nossos pontos específicos, nós consultamos todos os emplacamentos de veículos e também a condição da habilitação dos condutores e a questão de ordem criminal, que pode ser um procurado também da Justiça. Eu ia tocar nesse assunto. Eu vi a entrevista do responsável pela Polícia Rodoviária Federal, e ele estava dizendo que no mês de outubro eles fizeram operações específicas para procurado, para quem tem ficha criminal, pensão alimentícia, Lei Maria da Penha. E eu fiquei assustada com o número de pessoas que foram presas
Tem muita gente nessa situação. Vocês fazem esse tipo de operação também? Nas nossas operações específicas, por exemplo, o nosso tático ofensivo rodoviário, nós também fazemos a parte de consulta criminal e da parte do nosso próprio, da nossa própria força tática, nós tivemos 5 indivíduos capturados, isso só nas abordagens que nós realizamos ao longo do ano. É lógico que esse número, se nós percebemos em relação às abordagens que são realizadas pelo policiamento territorial ostensivo, os números são bem maiores, né? Existe o trabalho que toda abordagem é precedida de uma consulta criminal. Isso é fato. Agora, as operações integradas, que aí vai a importância da integração das forças de segurança pública, agindo com inteligência policial, onde você já tem uma pesquisa prévia com o endereço de todos os procurados e com os devidos mandados judiciais, a envergadura de uma operação dessa é muito maior. E a repercussão dela também é muito grande. Vocês tiveram um número bastante significativo de apreensões de drogas, de armas, de pessoas que... Aonde você vai? Vou na praia. Que praia você vai? Vou na Praia da Lua. Mas onde é a Praia da Lua? Falar de uma Né? Praia da Sereia. Mas praia pois é. Você tem esses números? Tenho. O nosso tático ofensivo rodoviário, né? Aí eu faço a menção a esse tipo de modalidade de policiamento, haja vista que é direcionada exclusivamente para as questões de atividade criminal, sem prejuízo de atividade de trânsito também. Só fazer uma ressalva, é o tático ofensivo rodoviário mais jovem do policiamento rodoviário. O policiamento rodoviário percebeu a importância de ter uma companhia aqui no litoral norte, e com a companhia, além de todo aparato administrativo, também veio a Força Tática. Então a Força Tática, ela nasce praticamente, a companhia foi criada em maio de 2024 e o nosso tático, ele nasce praticamente em outubro de 2024. Então, nesse um ano, né, praticamente de tático, nós tivemos 63 ocorrências. Isso dá uma média de 5 ocorrências por mês, mais de uma ocorrência por semana. 44 presos em flagrantes, né? 5 capturados, 6 armas apreendidas. Em termos de drogas, falávamos aí há pouco do tráfico de drogas, né? Mais de 140 quilos de drogas que foram apreendidas e 5 veículos que foram recuperados. O prejuízo para o tráfico, cerca de R$600 mil. Isso eu estou falando no período de um ano. E o nosso planejamento é ampliar mais essa fiscalização, ter uma capilaridade maior, justamente para trazer uma integração com as outras forças de segurança, como já vemos fazendo, tanto com o policiamento territorial, a Força Tática do 20º Batalhão, né, do interior aqui. Ontem eu estava conversando, inclusive, com o comandante de batalhão, o Tenente Coronel Mendes, e ele sempre também muito preocupado com as questões de ordem criminal, totalmente receptivo, e já fizemos operações integradas também. Eu já entrevistei ele aqui também. O BAEP, Canil, policiamento ambiental, inclusive fizemos operações em conjunto, porque justamente para que a droga não venha para o litoral, né? Justamente para que dentro dessas operações esses indicadores criminais eles caiam, e aquele que tentar trazer droga para cá, ele tem que saber que aqui a gente tem uma serra monitorada junto com a integração com a Tamoios, e também tem a nossa fiscalização criminal. Capitão, não porque eu estou na frente do senhor, eu acho que a polícia rodoviária, na minha opinião, é uma das mais eficientes até para a segurança pública, porque o indivíduo que comete crime normalmente, ele acaba acessando vias, estradas e etc. E eu acho que essa mobilização de todas as forças públicas trabalhando junto é muito importante. Uma coisa que eu percebo, capitão, é que toda vez que tem um crime, um exemplo, que tem perseguição na estrada, e eu sei que todo mundo acha que a polícia rodoviária está ali para dar multa, e não é essa a questão. Mas vocês fazem um acompanhamento, não é que vocês saem atirando no bandido que está fugindo. Eu queria entender, existe um protocolo para que esse veículo pare, para vocês fazerem a abordagem, para não dar problema para quem está na estrada? É uma dúvida, curiosidade, na verdade. É importante até a sua pergunta, Cris, porque o policiamento rodoviário é um segmento especializado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, somos policiais militares. E o treinamento existe, né, dentro de todo um protocolo para fazermos um acompanhamento a veículo numa situação de alto risco.
E na rodovia, esse risco aumenta muito por causa da velocidade. Né? E para que outras pessoas não sejam vítimas, né, de uma condução perigosa daquele que está sendo acompanhado ali na rodovia. A gente tem sim um protocolo dentro dessa questão. Todos os policiais, né, em especial agora do tático ostensivo rodoviário, a gente procura fazer ali os nossos treinamentos a parte de direção defensiva. Tivemos recentemente com todo o efetivo um treinamento continuado institucional. Isso aí é um treinamento que já vem do Comando Geral da Polícia Militar. Dentre as matérias que nós fazemos, justamente tem a parte de direção defensiva. Então, recentemente fizemos um treinamento, inclusive foi no contorno. Né? E o bacana disso, o que é? Que você traz mais conhecimento para o policial. Você coloca ele em local, né, numa simulação de um risco, aonde ele tem que conhecer o equipamento, que é a viatura, com responsabilidade, e para que ele consiga, assim, interceptar esse veículo e consiga prender quem tem que ser preso, no caso, aquele que coloca em risco as demais pessoas, aquele que está se evadindo ou de uma abordagem, ou que cometeu algum tipo de crime, e ali está colocando em risco as demais pessoas. Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa obra aqui do Porto, que vai desafogar bastante a questão dos caminhões. E tem também agora, essa semana, vocês vão fazer um lançamento de alguma coisa também, né? Exato. Essa obra, uma obra bastante importante aqui, né, para a região. Afinal, para quem, então, uma primeira parte, né, para quem está chegando, né, o caminhoneiro, ele já desembarca hoje direto no porto, né, já não interfere no fluxo local. E agora, né, com uma obra extra contratual, para quem sai do porto já vai conseguir entrar direto no contorno, não vai incorporar o trânsito local, não vai dividir esse espaço, né, veículos grandes, veículos pesados, veículos lentos. Então vai dar uma boa desafogada realmente no trânsito local. O cronograma dessa obra está bastante acelerado, enfim, a obra está andando num ritmo bom, né, dentro do cronograma, para março mais ou menos, a conclusão, a inauguração. E para que isso possa acontecer, nessa próxima semana, na quarta-feira, dia 17, a partir das 22 horas. Então a gente tem uma jornada ali que a gente colocou de 22 até as 6, possivelmente não vai usar todo esse período. Uma etapa de lançamento das vigas. Então são 4 vigas no viaduto, uma obra de arte. A nossa equipe vai precisar fazer esse lançamento, a construtora vai fazer esse lançamento. Então a gente vai bloquear o trânsito da alça, né, do contorno. Então quem venha de Caraguá sentido São Sebastião vai virar à direita, ali sentido Maresias, vai ter que entrar na cidade para fazer esse acesso. Então, isso à noite, das 22 às 6. Das 22 às 6. Então, é bom esse espaço aqui, né? Agradeço já de forma antecipada para que a gente consiga trazer essa comunicação em massa. Mas a gente também está comunicando, né? O Porto é interessado, a Balsa é interessado, o Petrobras é interessado, né? Bombeiro, SAMU, Prefeitura. Então, tem muita gente que precisa saber, né? Então a gente já escolheu realmente depois das 22, porque já começa a desacelerar as atividades. É um trânsito menor também. Exatamente. Então é uma primeira etapa. A gente espera concluir essa atividade em um dia só, né? De quarta para quinta, então a partir das 22 horas. E aí em janeiro a gente vai ter uma nova intervenção, aí sim aqui na região da avenida, enfim, né? Que é a segunda parte. Isso lá depois do dia 6. Até o dia 6, né, em toda a rodovia, já isso é bom falar, que a gente não vai ter obras, não vai ter fechamento de pista, os túneis não vão fechar nesse período. É isso que eu ia perguntar, se a gente vai ter o fechamento de túneis para manutenção. Não, a próxima semana, então nessa semana a gente está fazendo as manutenções aqui nos contornos, né, contorno sul e norte, e na próxima semana o fechamento a gente intercala, né, uma semana a gente faz na Serra Nova, na outra semana a gente faz nos contornos. Então, a próxima semana vai ser na ampliação principal, né, que a gente chama, que é a Serra Nova, e até o dia 18, até quinta-feira. E aí depois a gente volta com essas atividades lá a partir do dia 6. Eu já sei que vão perguntar, então eu vou adiantar a pergunta. Por que tem que fechar os túneis para manutenção? A gente já fez alguns vídeos, já colocou no Instagram também para tentar ajudar a responder essa pergunta. Não adianta, o povo não entende. Mas é muito importante a gente, né, atualizar, enfim. E eu trago um número surpreendente, né, que a gente tem mais de 26 mil equipamentos, né? Se eu falasse assim que uma câmera é um equipamento, se eu falasse que um microfone, e na verdade eu tenho 1.500 alto-falantes, né, megafonia dentro dos túneis, para você ter uma ideia, né? Os ventiladores.
Então, assim, para tudo isso funcionar na hora que tem que funcionar, hoje especialmente, a gente está com a equipe do Bombeiros na Serra Principal fazendo vistorias no nosso sistema para atualização do AVCB. Então, se eu tiver com alguma irregularidade, eu não vou ter o AVCB atualizado, não vou ter, né, para estar operando o sistema. Então, a gente tem rato, a gente tem aranha, a gente tem que limpar, né, para que eu possa ter uma câmera com uma visualização boa. A gente está inserido numa região de mata, especialmente na serra, enfim, né? Rato corrói a fiação. Gente, nunca mais eu desço naquele recuo do túnel. Que ele está falando que tem rato. Nas fiações, em alguns locais, infelizmente tem. Mas Sério, é lógico nunca que mais existe eu todo um desço. combate, né, raticida, enfim, toda uma questão aí ambiental para ter esse controle, mas é necessário. Então, assim, para testar, para fazer funcionar, para estar tudo certo a hora que precisa. E a gente falou ontem, né, aconteceu um incêndio dentro do túnel. Em menos de 10 segundos a equipe está ciente. Já estava lá. A gente manda o recurso, então é necessário fazer o fechamento para manutenção. Não, e eu mesma já utilizei o guincho e o socorro, chegam muito rápido, os meninos são muito solícitos, eles acalmam a gente, eles foram muito bacanas, é um serviço muito legal esse. Qual recomendação você faz a partir de hoje, já que vocês vão lançar essa operação agora dia 15, para os usuários da rodovia? Uma parte da recomendação você já abriu, né, esse horário falando, né, das direções, das dicas aí, eu acho que foi bem legal, já está craque, né? Então a gente... o capitão, Eu falo isso todo dia. Exatamente, né? Então o trânsito que a gente espera, um trânsito melhor, ele depende da gente. Então, em hipótese alguma, né, o motociclista lá, ele pode dividir espaço, andar na faixa de pedestre. Em hipótese alguma, o motociclista pode utilizar uma passarela e a gente vê, né, o motociclista subindo e dividindo a passarela. É absurdo, mas isso acontece. Então, ao parar lá na faixa de pedestre, se você vê o trânsito um pouco mais lento à frente, você também reduzir. Então, manter a distância, né, à frente, respeitar os limites de velocidade, não utilizar o celular. Né? Então a gente já sabe, vou viajar, a manutenção preventiva do veículo. Como é que está o step? Né? Às vezes a gente sai, ninguém sai de casa imaginando que hoje vou furar o meu pneu ou infelizmente vou me envolver num acidente, por menor que seja. Então ter o número do seguro, né? Enfim, então conferir a pressão lá do step e toda a manutenção completa do veículo para você e a sua família dirigir com segurança. Então, planejamento. Não adianta eu sei que esse momento de final de ano ele é mais movimentado, então às vezes a pessoa ela quer sair daqui e ir para Ubatuba ou vice-versa, considerando um trânsito de agosto. Não vai ser essa a realidade. Você vai ter um trânsito muito maior, então planeje essa viagem. Leve água, você vai levar o seu animal, todos utilizando o cinto de segurança dentro do carro. Então, acho que esqueci de alguma coisa, capitão? Não, tá perfeito, Fernando. Sua fala está bem completa. Eu só reitero justamente essa questão do cuidado preventivo com o veículo, né? E até aproveitando as questões também durante ali o seu itinerário, coloca lá qual que é a base mais próxima do policiamento rodoviário, né? Veja lá qual que é uma base também de apoio, o SAL, né, da Tamoios. Serviço de apoio ali, tá? Pro Aliás, usuário. tem uma que tem uma vista maravilhosa lá em cima, né? Mirante. Muito boa, um mirante. Então, ou seja, coloque no seu itinerário, planeje a sua viagem também nesse sentido. E o que o Fernando disse, a fala dele está perfeita, está bem completa, porque, de fato, viajar não pode ser algo que vai te dar dor de cabeça, tem que ser algo mais tranquilo. E só para aproveitar também, se for fazer uso do volante, não ingerir bebida alcoólica. Se beber, não dirija. Se beber, não dirija. E eu tenho só para, até como trazendo um pouco mais também de informação, só no ano de 2024, nas nossas fiscalizações, né, em relação à alcoolemia, foram lavrados mais de 1.700 autuações. No ano de 2025, mais de 1.900 autuações. Estamos falando só de alcoolemia, tá? Só alcoolemia durante o ano. Aumentou 200 casos? Isso, só durante o ano, exatamente. E na Operação Verão passada, nós tivemos tanto aquela parte administrativa quanto a recusa, né, a ser submetida ao teste,
mais de 1.000. O policiamento rodoviário está atento a essas questões. Esse é o maior período da Operação Verão. Além das manutenções preventivas, venha consciente de que você será fiscalizado. Pois é, são coisas que eu não entendo o porquê acontecem. A gente eu falo aqui, a minha abertura do jornal é essa que vocês ouviram todos os dias. Todos os dias eu repito a mesma coisa. E as pessoas, em vez de se conscientizarem e os números diminuírem, o ano passado vocês fizeram 1.700 e esse ano, e nem terminamos o ano ainda, porque ainda falta 20 dias, 25 dias, 1.900. Quer dizer, o que você atribui esse aumento de números? Em vez do número cair com a conscientização, não, o negócio aumenta. É algo assim que desperta a nossa atenção, porque é a questão da educação de trânsito. Eu reforço sempre essa base, né? Você se colocar no local, no papel do outro. Aquele que faz uso de ingestão de álcool, né, e acha que não vai ser fiscalizado, nós intensificamos pontos também de fiscalização. Então, isso, você está na orla da praia, está calor, aquilo que favorece, né, ali a ingestão de álcool, se você o escolher e o fizer, que você não dirija. Mas alguns ainda imprudentes arriscam, acham que não vão ser fiscalizados, acham que vai passar em frente ao posto policial e não vai ter uma operação. E aqueles condutores que muitas das vezes, quando estão ali próximo do posto policial, que nós estamos fazendo uma fiscalização com o nosso instrumento seletivo, para o carro no acostamento, liga o pisca-alerta, ou seja, cria uma situação para tentar se desvencilhar da nossa abordagem. Nós observamos também esse tipo de situação e não raras as vezes o próprio policial se desloca com a viatura e vai até lá fazer uma fiscalização porque fugiu daquela normalidade em relação aos demais condutores fiscalizados. Capitão, esse negócio da pessoa beber, né? Eu não bebo, por isso que eu vou falar. Não precisa nem falar, né? Quando eu falo que não bebo, capitão, não é porque eu não gosto mesmo, não, o problema é que eu acho que está muito no psicológico da pessoa achar que para se divertir ela precisa beber, né? Então, principalmente quando tem gente que bebe e acha que continua a mesma pessoa dirigindo, e tem estudo que mostra que não. Esse tipo de abordagem, quando a pessoa se recusa a não fazer o exame, que tem que ir para o médico, que o médico pode atestar que tá bem, isso também causa atrito, né? E eu vejo, que tem muito vídeo na internet que mostra discussão, uns bêbados que o cara tá até com o pijama embaixo da roupa para falar que não foi ele que tava dirigindo e etc. Mas isso causa um problema para vocês diário, né? Porque uma pessoa bêbada, ela nunca tá bêbada. Você tá bêbado? Não, tá torto, mas não tá bêbado, né? É difícil dela assumir, né? Mesmo com mais de um sinal notório de embriaguez, seja lá fala pastosa, olhos avermelhados, odor etílico, andar cambaleante, roupa desajustada, vários e vários sinais, a pessoa ainda fala, não, tô bem para dirigir. Eu sou sempre a motorista da rodada, porque eu não bebo, então. Então, a nossa fiscalização, a resolução 432 nos dá uma segurança jurídica muito grande. A partir do momento que é ofertado o etilômetro, se o condutor se recusar, ele é autuado. Mas é a contraprova, eu quero ir para o médico, etc e tal. A partir daquele momento onde houve a recusa, você é autuado. Se você for submetido ao teste, né, o etilômetro... Que é o famoso, quem não deve não teme, né? Exatamente. Mas ele pode ir dirigindo o carro para fazer o teste ou não? Não, o teste ali na hora, no local. Não, mas estou falando se ele se recusar. Você foi no médico? Não, se ele se recusar, ele tem que ser apresentado um condutor devidamente habilitado no local, que também será submetido ao teste, para não sair com o veículo sob o risco de embriaguez. Né? E é lógico, aquela aferição que nós fazemos, né, o etilômetro, se der até 0,33 é uma infração administrativa. Passou disso, passou a ser crime de trânsito. 0,33 corresponde ao quê? É uma metragem relacionada a questão. Não, eu sei. Eu digo assim. Volume de álcool por ar de litro alveolar, né? Então, mas por exemplo, é o quê? É uma lata, é um copo de cerveja, é uma xícara de café? A lei ela é seca. Então é para não ter ingestão de álcool no organismo. A aferição onde dá uma diferença de 0,04, essa aferição já é descontada
pelo próprio etilômetro. Os Certo. etilômetros são aferidos. Qualquer tipo de vestígio de álcool, só para termos uma noção aqui. Aquele aparelho seletivo que o policial passa, onde sopra o aparelho, se a luz der verde, você vai embora. Se ficar vermelha, significa que há indicador de álcool no seu organismo. Aí você é submetido ao etilômetro ativo, que é o etilômetro propriamente dito, né? É o etilômetro onde você irá soprar. O que acontece? O próprio etilômetro, né, da resolução 432, ele nos dá essa segurança aí, é muito notório, né? Falar, vou ingerir o quê? Um bombom de licor, acabou, né, gerando naquele momento esse tipo de aferição. A gente espera então uns 15 minutos, pode aferir novamente. Esperar 2, 3 horas. Não, a gente espera no máximo ali do que a lei preconiza, os 15 minutos, você vai fazer então agora o teste. Em relação a álcool, qual que é a quantidade? O próprio nome da lei, quando ela foi lançada, chama-se lei seca. Lei seca. Então é para que não haja álcool no seu organismo. E ponto. Então, essa coisa de, Não só tem posso tomar uma negociação, xícara né? de café. Porque a gente vê as pessoas, quando você está em grupo, não, mas eu só tomei um copo. Mas não faz o teste. Então faz o teste. Não, é porque eu tomei um copo, mas estou com medo de fazer o teste. Entendi. Por quê? A própria pessoa sabe que o etilômetro é um aparelho com uma aferição, uma precisão enorme. Se tiver algum vestígio ficar abaixo, né, de 0,04, por exemplo, acima disso, até 0,33, é uma aferição muito, assim, digamos, é um detalhe muito grande. Então, a autuação, isso no campo administrativo, passou disso, passou do 0,33, aí a gente vai incidir já na questão de ordem criminal. Minha gente, melhor não beber, né? Ô, Ou Leslie, se não, deixa o claro. motorista da rodada me Viu, Leslie? contratem. Vamos lá, uma pergunta para o capitão. Comandante, quando nós tomamos uma multa no município, nós vamos até o setor aqui em São Sebastião Agiliza, lá em Caraguá, Ditran, e apresentamos um recurso. Muitas pessoas às vezes vêm me perguntar, porque acham que a gente sabe, a polícia de vocês, no caso é estadual, aonde nós devemos apresentar recursos que não seja só pela internet? Tem algum lugar físico para a pessoa ir lá protocolar sua defesa numa autuação? Toda autuação de trânsito, chega na casa da pessoa uma notificação. Sim. Depois, nessa própria notificação, ali há os informativos relacionados a qual JAR que deve ser procurado, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Certo. No caso da rodovia, é o DR. Então o posto do DR acata. O DR ele recepciona. Algumas vezes o DR até nos consulta, Sim. referente a algumas autuações, alguns recursos de autuação, justamente onde nós ajudamos ali, colocamos qual foi a autuação, qual foi a circunstância que ensejou aquilo, porque, exemplo, nós estamos falando de alcoolemia. Muitas infrações de alcoolemia, o pessoal, um ou outro, acaba entrando com recurso, mas ressalto, a resolução 432 nos dá uma segurança jurídica muito grande e a resposta que a gente até depois fornece para o DR, nesse sentido, no caso desses recursos, acaba sendo não aceito e a pessoa, aí é aplicada uma penalidade. Perfeito. Entendi. Gente, eu preciso ir embora, 1h15. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Eu quero deixar sempre o nosso jornal à disposição para que, caso vocês precisem e retornem, sempre com as campanhas e com os avisos, porque é super importante continuar, se não conscientizando, mas tentando fazer com que o motorista seja um pouco mais responsável. A gente brinca e tudo, mas a coisa é muito complicada. O que a gente vê por aí é muito sério. São muitas vidas perdidas. Então, o jornal está sempre à disposição de vocês. Eu desejo que vocês tenham uma boa temporada, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. É óbvio que a gente vai se falar antes. E se quiserem, uma vez por semana, mandar áudio para a gente, dizer como é que tá, como é que não tá, fiquem à vontade, o jornal está à disposição. Obrigado, Leslie. Obrigado, Alexandre, capitão, Cris. Rapidamente, 0800 545 0000, 0800 da concessionária para pedir apoio, informações de trânsito, 0800 545 0000. @ Tamoio 099 no X, né? No Twitter e Eu já sigo. no Instagram. Tamoios Free Flow
o app, né, para baixar e acompanhar também. Lá tem imagem, lá tem Free Flow, né, o Siga Fácil, quem quiser. E que pode pagar por lá, inclusive, então. quem passar e não tem a tag, né? Perfeito. Muito obrigado pelo espaço, né? E desejo também antecipado aí, Natal e Ano Novo. Feliz, né? Obrigado. Boa passagem para todos. A gente agradece. Agradeço também o espaço. Em relação a todas essas informações, ajudam muito, né, para quem está querendo vir viajar aqui para o litoral. Obrigado, Leslie. Obrigado, Cris. Obrigado, Alexandre. O Fernando, que é a nossa parceria, a gente sempre troca informações referentes às condições da rodovia, da Tamoios, e que todos possam ter um excelente final de ano. Aproveitem o litoral com responsabilidade. E caso precisem parar em alguma base do policiamento rodoviário, sintam-se à vontade. A gente tem um café, tem uma água, uso do banheiro. Pararei lá para tomar café. E a orientação do policial rodoviário também para as questões show de bola. Gente, muito obrigada. Um abraço para as meninas, um abraço para o Marcos. Ele não veio dessa vez, né? Mas mande um abraço para ele. Tá ouvindo. Bebezinha, o povo vai ficar feliz, hein? Zimmers, o kit rock tem anel, tem camiseta, tem disco, tem adesivo. E quem ganhou foi o Diego Gonçalves. Parabéns, Diego. Você tem 5 dias úteis para passar na Zimmers, retirar o seu kit rock. Um abraço para o Zezinho. E quem ganhou o kit festa mais gostoso do Litoral Norte, o kit festa Nadir, foi a Eduarda da Cunha. Parabéns, Eduarda. Feliz aniversário. Vá lá e combine e retire o seu kit. Vamos embora? Vou mandar um abraço. Vai, rápido. Queria mandar um abraço pro taxista Carlos ali, que fica no ponto da balsa. É o jabá. Na verdade, um abraço para todos os motoristas de aplicativo e os taxistas que ficam ali. Ele até pediu para mim. Então, seu Carlos, tá mandado um abraço aí. Que Deus abençoe essa função aí. E para você que fica, muito obrigado pela companhia até agora e um grande abraço. E eu quero mandar um abraço para quem participou conosco no YouTube, a Fernanda Leone, a Paty também, o pessoal lá da Costa Sul. Muito obrigada pela audiência de vocês. Minha gente, nós vamos embora. Um excelente final de semana para vocês. Voltamos na próxima segunda-feira ao meio-dia. Tchau. O Agora Tem Especialistas está fazendo a diferença de norte a sul do país. Agora tem radioterapia para câncer em todos os estados, ampliando o acesso ao tratamento. Agora eu tenho muito mais esperança com o tratamento que faço aqui no Rio.